Turma, boa tarde. Vamos resolver o exercício aqui sobre relações ecológicas, que foi da aula da segunda-feira passada, que foi a aula realizada através do Zoom, tá? E na terça-feira a gente teve dinâmica de população, que fala sobre quando a população cresce, quando uma população diminui, os fatores, né, que mostram, né, esse crescimento e essa diminuição da população. Deixei um exercício lá no CPB Prova, basta você entrar nessa aula, vai ter um link lá e você clica e resolva, tá? Não é valendo pontuação, tá? Mas caso você precise de nota, eu acrescento, né? Se você fez essas atividades, beleza? Então faça lá depois, aí tá aberto até quarta-feira, então fique lá tranquilo para fazer, tá? É só um exercício de fixação do conteúdo. Mas vamos resolver aqui, ó, esse assunto da aula de segunda-feira, que foi dinâmica de população. Tá? Na aula de segunda-feira eu falei para vocês sobre as relações ecológicas harmônicas e relações ecológicas desarmônicas. Falei tanto das relações de espécies iguais, que são as intraespecíficas, como relação de espécies diferentes, né, que são relações interespecíficas. Então a gente vai ver aqui como é que essas questões caem, né? Acabei de ver um raio aqui pela janela, vai cair uma chuva, mas vamos lá, ó. A primeira questão, vai chover muito. A primeira questão, ó, de 2018, que ela vai colocar aqui, ó. Indivíduos de duas espécies de roedores, né, X e Y, competem entre si por semente de girassol, podendo, além disso, apresentar os mesmos parasitas intestinais. Em um experimento, um pesquisador manteve a quantidade de indivíduos dessas duas espécies no mesmo ambiente, com semente de girassol, né, como alimento. A análise foi feita com as espécies de roedores parasitadas e depois de um tratamento com as mesmas espécies sem parasita. Então, ele colocou o alimento disponível para ambas e colocou também um momento deles com parasita e um momento sem parasita. Aí ele vai falar, o gráfico ilustra o resultado. Ele mostrou aqui, turma, que as espécies de roedores X e Y, sem parasita, a espécie Y ela é melhor. Sem parasita, a competição aqui da espécie X e Y, a Y ganha. Só que, turma, observe, depois que você coloca aqui ó, o parasita, o que, que vai acontecer? Ó? A Y, que antes estava ganhando, ó, aqui ela vai perder. Ó. Ela está perdendo agora a competição para X. Então, quando elas estavam sem parasitas, a Y ganhava, saía melhor em relação a X, né? Em competição pelo alimento. Mas quando elas foram parasitadas, a X ela tem mais resistência que a Y. Se ela tem mais resistência que a Y, então ela ganha essa competição. Tanto é que a resposta ó, vai ser a letra... Deixa eu baixar aqui. Que ele coloca, o resultado mostrado no gráfico permite concluir, ó, quando parasitas estão presentes, ó, a letra C, quando os parasitas estão presentes, a espécie X é melhor competidora ó, que a espécie Y. Foi pior, né? Agora que eu vi que ele sumiu mesmo. Tá, turma? Então, ó, quando ele fala aqui, ó, espécie X, a resposta, a letra C, ó, a espécie X é melhor competidora que a espécie Y, né? Quando elas estão sendo parasitadas. Sem parasitas, a espécie Y ganha. Então, por isso que aqui a resposta é a letra C. Ah, turma, esqueci de dar um recado para vocês. Semana que vem é revisão para avaliação, tá? Não falte na Zoom. A gente vai resolver um exercício. Passo uma apostila também para vocês lá. Aquela revisãozinha básica lá de sempre. Então, aqui, ó, a resposta da primeira questão, letra C. Bora para a segunda questão. A segunda questão ele coloca aqui, olha, turma, é por isso que eu falo para vocês, a partir de agosto, no segundo semestre, a minha dica, ou até 2 meses antes da prova, a minha dica para vocês é, façam bastante questões, tá? E principalmente próximo tá, ao Enem. Se o conteúdo, turma, não está mais fixando, façam questão. Olha aqui, ó, essa questão aqui é de 2018, olha a outra, olha aqui, a mesma imagem, ó. No Instituto Federal do Ceará, que fez uma aqui, ó, 2016, e a outra aqui, ó, a mesma imagem, né, a universidade, não sei de onde, aqui, não sei de onde é essa UFO, 2018, ó, usou a mesma imagem.
Provavelmente foi o mesmo elaborador, tá? Porque tem elaborador de questões que pegam e vendem questões, tá? Eu tenho um colega que vende questões, ele faz, só que tem toda uma avaliação técnica. A mesma imagem da questão 16 e da questão 2, só que a pergunta vai ser diferente, mas assim, muitas questões, tá, turma, elas se repetem, elas voltam, tá? Bem semelhante. Então, resolvam bastante exercício. Então, vamos ver aqui o que a 2 está pedindo. A tirinha abaixo retrata uma relação ecológica harmônica. Aí ele coloca aqui, eu sou abelha, sabe quando o trabalho é duro, a matéria-prima é boa, o gerenciamento é eficiente e o lucro é doce, né? Tá falando do mel, então é aquela música lá das coleguinhas. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta, né? Porque ela se garante no que ela faz. Então vamos ver aqui, ó. A cenário alternativa que também representa um exemplo de uma relação ecológica harmônica. Ele quer uma relação ecológica harmônica. Então, letra A você já tira, porque lombriga e homem não é harmônica, é desarmônica, né? A lombriga é um parasita que fica roubando os nutrientes. A B, penicilina e as bactérias. Não, turma, não vai ser. Ah, professor, mas aqui, professor, a penicilina, ela está sendo benéfica? Não, turma, porque a bactéria, ela vai deixar de produzir as enzimas delas, tá? Aquilo para o metabolismo dela, ela vai estar produzindo uma outra enzima que foi colocado, né, um gene codificado nela, um gene humano, né, uma bactéria transgênica. Ela está produzindo o quê? A insulina, em vez de estar produzindo o próprio metabolismo dela, tá? Enzimas para ela. Então, ela está produzindo outro. Então, não é. É como se fosse tibiose aqui. A letra B, não é. Muitos marcaram a letra B. A rêmora e o tubarão. Aí você ficaria, opa, sério. O sapo e o gafanhoto não, porque o sapo aqui é um predatismo, o sapo está se alimentando do gafanhoto, então não é. Tá? Então vai ser o quê? Ó? O comensalismo, tá? Que é uma relação harmônica entre espécies diferentes. Então a resposta correta aqui, ó, letra C. A rêmora e o tubarão, tá? Ah, professor, mas o tubarão, aí ele não sai prejudicado? Não. Nessa relação aqui, tubarão e rêmora, o tubarão está neutro. Para ele não está trazendo nem prejuízo nem benefício. E a rêmora está ganhando alimento. Então, lembre-se, turma, nessa relação do comensal, do comensalismo, não tem que trazer prejuízo, tá? Se trazer prejuízo, já não vai ser uma relação harmônica. Já vai ser uma relação desarmônica. Vamos aqui para a terceira questão. Essa aqui é bem tranquila, tá? Ele vai falar aqui do blá, 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 ele vai colocar esse texto enorme, só para enrolar você, né? Ele vai perguntar aqui, que ele vai falar primeiro da curiosidade do peixe palhaço, né? Do Nemo lá, do filme do Nemo e tal, que o pai, né, colocou lá e veio o outro peixe, devorou lá a mãe, devorou todos os outros filhotes, sobreviveu o Nemo e o pai dele, né? Só que o que ele fala aqui, ó, vou ler aqui do último parágrafo. No entanto, tal como o filme, na natureza, os peixes palhaços ganham proteção e alimento vivendo entre os tentáculos das anêmonas do mar. Essa proximidade entre essas espécies é facilitada porque a pele desses peixes possui uma defesa especial que os protege, que os, pro, que os protege de serem atingidos pelo veneno dos tentáculos das anêmonas, que também se beneficiam dos restos de alimento deixado pelos peixes. Então, o peixe palhaço ele tem tá, um muco que vai o proteger, vai fazer com que ele não fique queimado, que não cause uma irritação e ele venha a morrer. E a rêmora já desculpa, a anêmona, ela vai ganhar o quê? Alimento. Quando o peixe palhaço come, resto de alimento fica no corpo dele. Aí, ó, a anêmona começa a tirar esses restos. Aí vamos ver aqui o que a questão está pedindo. É correto afirmar que a relação descrita entre esses seres vivos esse ser vivo de espécies diferentes denomina-se protocooperação, tá, turma? Aqui, ó, vai ser a letra E. Eles estão protocooperando, tá? Eles não vivem juntos, assim, grudado, mas um vai se beneficiar da ação do outro. Um ganha proteção e o outro ganha alimento. Competição não estão competindo por nada. Professor, o que é mimetismo? Mimetismo é quando uma espécie se parece com a outra, né? Basta lembrar lá da borboleta real, né? Da borboleta monarca, que tem a verdadeira e tem a falsa.
A verdadeira, ela tem aqueles pozinhos no corpo, e quando um predador comer ela, se devorar, vai ficar com gosto amargo e pode vir até a falecer. Então, aquela espécie que está vendo a falsa, ele não sabe que ela é falsa, isso que ela é verdadeira. Então, ele não vai lá se alimentar. Então, o mimetismo é quando ele copia, tá, a aparência de outra espécie semelhante que é venenosa, tá, para se passar como venenoso, mas ele não é. Parasitismo não é e predação não é, porque nenhum está se alimentando do outro. Então, por isso que a resposta correta vai ser a protocooperação. Lembra que protocooperação é quando um ajuda o outro. Vamos para a próxima aqui, ó, para a quarta. Ele vai colocar aqui, ó, um aluno do curso de doutorado de biologia queria entender as relações biológicas que ocorriam entre 5 espécies de protozoários diferentes, K, X, Y, Z e W. Ele, a princípio, cultivou as espécies separadas. Então, ó, o gráfico 1 está lá KX, YZ e W separados. Só que depois ele colocou o quê? Ó, as espécies juntas. Colocou elas juntas. Ó. Gráfico 1 separado e depois colocando elas juntas, né, no gráfico 2, 3 e 4, fornecendo-lhe diariamente uma quantidade constante de alimento. O gráfico a seguir, os gráficos, né, a seguir, mostram as curvas de crescimento populacional dessas espécies nas diferentes situações. Então, ele quer saber aqui, turma, que relações está ocorrendo aqui, ó, no gráfico 2, no gráfico 3, no gráfico 4. O que está acontecendo? Quais são essas relações aqui? Ó? Dê para perceber que no 1, quando elas estão separadas, provavelmente elas estão cultivadas separadas aqui, né? E aqui, ó, em 2, 3 e 4, elas estão juntas. Então, você vê o crescimento diferente delas aqui, ou igual, né? Quando elas estão juntas e separadas. Então, bora ver o que ela está pedindo aqui, ó. Que tipo de relação ecológica é representada no gráfico 2, 3 e 4? Turma, vamos ver lá. O 2 e o 3, eles parecem bem parecidos, né? Só que lá você tem a espécie Z e W e você tem a espécie X e Y. Então, turma, como elas estão crescendo constante, né? Uma está acompanhando a outra, elas estão juntas. Então, não pode ser competição. Se fosse competição, uma se sobressaria sobre a outra. Então, uma iria morrer. Então, você tira a letra A, não é predação, e tira também a letra D, ó, que também fala sobre predação. Aí, turma, sobrou ó, sociedade, sobrou mutualismo, né, que tem na C e na letra E. Então, você ficaria entre B, C e E. Mas vamos ver aqui, ó, continuando. O gráfico 3, ele mostra aqui que ambas estão crescendo também juntas. Então, vamos ver aqui, ó. Poderia ser mutualismo? Opa, a letra B, né? Deixa eu só apagar aqui, a letra A, fazer tudo que eu acabei lendo a letra A. Então, ó, a letra B falou o quê? Sociedade, predação. Turma, não pode ser predação. Então, você já elimina ó, a letra B. Você já vai eliminar a letra B. Vamos ver aí, Otávio. Aí sobrou o quê? A letra C e a letra E. Mas quando você for ver o último, você já consegue achar a resposta correta. Por quê? Ó? Porque aqui você está vendo ó, que está tendo uma competição por o recurso, que a X ganhou do K. Então, ó, o que você vai ter aqui? Ó, o que você está tendo? Ó? Competição entre elas. Então, Otávio, não pode ser a letra C, não pode ser inquilinismo. Se fosse inquilinismo, ambas estariam indo junto, porque quando uma inquilina a outra, ela não rouba nutriente, ela não pega nada, ela só está como inquilina lá. Então, a resposta correta ó, vai ser a letra E. Então, ó, teve mutualismo, protocooperação e predação. Por que predação? Ó? Porque você está vendo ó, que a espécie K ela está diminuindo com o decorrer do tempo e a espécie X está aumentando. Então, por isso que a resposta correta aqui vai ser a letra E. Uma questão bem difícil, né? Uma questão colégio naval, é uma questãozinha de analisar os gráficos e você conseguir interpretar bem diferente. Né? Esses vestibular de colégio naval, militar, né? ITA, eles são bem pesados mesmo. Prova estilo NASA. Então, a resposta correta aqui, letra E. Ele não pediu o gráfico 1, tá? Ele só pediu o 2, o 3 e o 4. Vamos para a próxima aqui, né? São 6 questões da nossa apostila. Ó, a sexta, com a mesma imagem, ele vai colocar aqui, ó.
Observe a charge e assinale o item que complementa, né, adequadamente a proposta que segue. De novo, né, eu sou abelha, sabe, quando o trabalho é duro, a matéria-prima é boa, o gerenciamento é O eficiente. senhor mandou uma questão dessa pra gente, né? Uhum. E o lucro é doce. Aí ele coloca aqui, a relação ecológica observada entre as abelhas e as flores são classificadas como o quê? Turma, vai ser, né, o mutualismo. Lembra que eu falei na explicação para vocês que vem como mutualismo? Então, a relação aqui entre elas é mutualismo, tá? Então, vai ser o mutualismo. Ah, professor, por que não colocou protocooperação? Lembra, turma, que protocooperação, eles cooperam entre eles, mas eles não estão vivendo juntos, né? Eles, por exemplo, assim, eles estão lá colaborando entre si, mas a sobrevivência deles lá, eles conseguem sobreviver sem o outro. No mutualismo, eles precisam estar, tá, juntos e eles precisam estar um do outro. Por exemplo, no filme do B-Movie lá, quando as abelhas, eu sempre dou esse exemplo. Quando as abelhas fazem greve, o Central Park começa a morrer, né? E as abelhas também param de produzir o mel, porque elas não estão pegando néctar, então é uma troca. A abelha fornece um néctar, a planta fornece um néctar para a abelha produzir o mel, e o que a abelha dá em troca? Ela reproduz as plantas, levando o grão de pólen de flor em flor. Por isso é colocado como mutualismo. Mas tem uma questão que eu não coloquei aqui, porque na verdade eu não achei ela no banco de dados. Tinha que pesquisar na internet mesmo, no Google lá, que fala sobre o mutualismo não obrigatório, né? O mutualismo não obrigatório é a protocooperação, mas a relação de abelhas e as flores é o mutualismo, tá? Porque ambas dependem da existência da outra. Se uma morrer, a outra com certeza irá também morrer. Pode perguntar, Marcos Paulo. No caso, essa relação ela é intraespecífica ou interespecífica? Interespecífica, de espécie diferente. O mutual Intra, intra, não intre, inter. intere, Intre, intre e intra é o quê? intra é igual, É igual e inter é diferente. é diferente. Olha, predação é interespecífica, comensalismo interespecífica, mutualismo interespecífica, parasitismo interespecífica, inquilinismo, que vai entrar aqui, ó, interespecífico. Aqui, ó, só tá relações interespecíficas, não tem uma relação intra. Então, lembre-se, intraespecífica, intra é de espécies iguais. Interespecífica de espécies diferentes. E a última, que foi do Enem. Cadê? A do Enem 2019, ó, que ela fala aqui, ó. As cutias, pequenos roedores nas zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos, né, maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam, né, as sementes enterradas por outros. Então, o que? Elas estão competindo, turma. Elas estão roubando, mas é uma competição por a semente. Uma está roubando a semente da outra, enterrando, elas estão competindo. Elas querem ganhar a semente, elas querem alimento quando chegar, por exemplo, inverno e a disponibilidade de alimento lá diminuiu. Então, ele continua falando aqui, ó. Cientistas descobriram que as coutias roubam as sementes enterradas por outras. E esse comportamento de ladroagem, né, que é uma competição, faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes, porque uma está roubando, né, da outra. Aí ele continua aqui, ó. Essa ladroagem está associada a quê, turma? A competição. Então, a resposta dessa questão aqui, ó, é a letra D, tá? Competição. Ah, professor, e essa competição seria o quê? De espécies iguais ou espécies diferentes? Competição de espécies iguais, tá? Porque são cutias e elas são do mesmo grupo, mesma espécie. Então, por isso aqui que é competição. Beleza? Então, aqui é uma
competição. Letra D. Alguma dúvida em relação aqui?